todos e todas. Gostaria de, inicialmente, agradecer imensamente a presença do professor Tiago de Souza Amparo, que veio aqui nos prestigiar e abrilhantar esse início do ano letivo para os veteranos aqui da Faculdade de Ciências Humanas e Sociais do campus de Franca. Gostaria também de registrar e agradecer imensamente também, muito nos honra, né, a presença do nosso reitor, né, professor Pascoal Barretti, que aqui nos prestigia. Muitíssimo obrigado, professor, por nos prestigiar aqui. É uma imensa honra tê-los aqui conosco. Cumprimentar também o nosso diretor, professor Bílio Caspar, a nossa diretora, vice-diretora, professora Nancy Soares. Bom, como mostra aqui o visor do computador, a casa está cheia. Há vários colegas aqui, bom, não vou poder nomeá-los todos, né, que temos uma restrição de tempo, mas agradecê-los imensamente aí pela presença, vários colegas, alunos da graduação, da pós-graduação, professores dos diferentes departamentos que nos honram aqui com a sua presença. E eu passaria, então, rapidamente a palavra. Bom, talvez o professor Pascoal gostaria de fazer uma saudação inicial. Rapidamente, então, saúdo o campus de Franca, Faculdade de Direito, né, figura do professor Murilo, né, em nome dele, todos os colegas e também os estudantes que estão participando dessa aula inaugural. É fundamental, né, nesse período que nós estamos vendo o país, além da questão pandêmica de riscos e ataques ao Estado Democrático de Direito, né, mais do que nunca se faz importante o papel da universidade e dos profissionais de direito, né. Quem compete, mais do que nunca, defender a democracia e passar, né, para a nossa comunidade, conviver com os estudantes e que eles sejam agentes de transformação. Então, nesse tipo de atividade cidadã, ao começar o ano letivo, mais do que nunca se ressalta, né, a importância, né, do estudante de direito, dos profissionais de direito na defesa da democracia. Esses estudantes que hoje iniciam o curso serão agentes fundamentais na preservação daquilo que foi mais difícil de construir nas últimas décadas, que foi o nosso Estado Democrático de Direito. E certamente seremos vencedores, né? Com a ajuda de vocês e todos nós superaremos esse amargo, né, terrível, né, momento, porque o país passa, né? Mas o Brasil é um país que tem uma democracia mais forte do que os que atacam imaginam, né? Estaremos juntos, né? E parabéns aos estudantes que começam o curso, sabedores, né, que são da sua grande missão democrática que terão em anos vindouros. Parabéns, Murilo, pela iniciativa, eu que me sinto honrado de estar aqui. Boa noite a todas e todos. Eu quero, inicialmente, dizer que é uma grande honra. Temos aqui a ilustre presença do nosso reitor, professor Pascoal Barretti, na abertura do nosso ano letivo. Essa atividade que inicialmente havia sido programada para receber também os calouros, as calouras, né, os ingressantes, as ingressantes. Infelizmente, a pandemia nos tirou também esta oportunidade em função do necessário e bastante prudente adiamento do vestibular na sua segunda fase, pois na data para a qual ela estava agendada não havia condições de segurança sanitária para tanto. Quero cumprimentar aqui o professor Daniel Damasio, o nosso presidente da Comissão Permanente de Ensino, além de coordenador do Conselho de Curso de Graduação em Direito, né? Ele é o presidente da Comissão de Pesquisa, né? E coordenador do curso de Graduação em Direito, que quando a atividade foi proposta, ele presidia a Comissão de Ensino. Saúdo também o professor Albério, coordenador do nosso curso de graduação em Relações Internacionais e presidente da Comissão Permanente de Ensino. Vejo aqui na tela colegas do curso de Serviço Social, a professora Nancy Soares, a professora Unilda, a professora Fernanda de Oliveira Sarreta, e certamente temos outros colegas docentes prestigiando esta noite. Quero agradecer e cumprimentar aos estudantes, às estudantes que estão aqui, e esse grande público e ampla presença docente, e certamente se deve
ao prestígio, à relevância do professor Tiago Amparo para o debate intelectual brasileiro contemporâneo. Como escreveu o professor Daniel em um dos e-mails que trocamos para organizar esta atividade, somos assíduos leitores de seus artigos na Folha de São Paulo, né? E além do tema do encontro de hoje, a questão das lutas transnacionais por justiça racial, nós temos observado uma contribuição intelectual fundamental para pensar o Estado brasileiro como um todo e a democracia, né? Me parece que não há como pensar o Estado brasileiro e a democracia sem considerar as lutas por justiça racial, não como uma questão localizada, mas como um problema que afeta toda a própria concepção do Estado e da democracia. E nos seus textos, professor Tiago, a gente vê esse debate mais global, né? De todas as questões relevantes para o momento que atravessamos, trazendo a sua ampla experiência em pesquisa para nos ajudar a refletir também sobre esse nosso cotidiano. Então, a conferência ficará gravada, será disponibilizada no canal do YouTube da faculdade, de maneira que, assim que nossos ingressantes estiverem aqui na faculdade, poderão acessá-la e tantos mais que queiram aproveitar desse momento. Então, muito obrigado mesmo, sinta-se acolhido aqui na nossa Faculdade de Ciências Humanas e Sociais da Unesp, campus de Franca, e desde já fica o convite, por favor, registre, para que assim que tivermos condições sanitárias adequadas, que o senhor possa estar conosco presencialmente aqui na nossa faculdade. Será uma honra maior ainda recebê-lo. E obrigado por aceitar este convite, né? Desejo uma excelente conferência, certamente será muito proveitosa para todos nós. Bom, muitíssimo obrigado, professor Pascoal, reitor da nossa universidade. Muitíssimo obrigado, professor Murilo Gasparro, diretor da nossa unidade. Bom, e sem maiores considerações, eu passo imediatamente, porque está todo mundo esperando com muita expectativa a palestra do professor Tiago de Souza Amparo. Eu ia fazer um breve resumo aqui da brilhante carreira acadêmica, bom, mas eu acho que não é o caso, porque, bom, é um autor de tal modo relevante, de tal modo importante, que eu acho que até dispensaria, eu seria redundante, né, então até dispensaria apresentações, e é muito mais interessante escutá-lo. Então, professor Tiago, muitíssimo obrigado, realmente é uma grande honra, né, realmente o professor Tiago de Souza Amparo foi extremamente gentil, dispondo-se a falar aqui conosco, realmente uma grande gentileza nossa, e, bom, pelo Ibope que nós temos tido até agora, vai ser um primeiro de muitos encontros, eu espero, né, realmente, muitíssimo obrigado. Professor, com a palavra. Só uma pequena sobre a organização, né, o professor Tiago vai proferir uma palestra, não é, de cerca de 40 minutos, e depois nós teremos aí cerca de 40 minutos para as perguntas, né? O Luciano vai me ajudar aí a coordenar as questões, né? Então, nós vamos organizar mais ou menos desse modo essa aula inaugural. Professor Tiago, muitíssimo obrigado. Com a palavra, por gentileza. Muito obrigado a todos da Unesp, muito obrigado, professor Pascoal, professor Murilo, professor Daniel, pelo gentil convite, e por todas as pessoas que estão aqui assistindo a nossa conversa. E como o professor Daniel disse, de fato, a ideia é que seja uma conversa mais próxima possível que a tecnologia permitir, né? E efetivamente um bate-papo. A ideia é que eu faça uma apresentação mais para jogar algumas ideias e questionamentos, e a gente pode dialogar também sobre essas questões. Eu, na verdade, nem tinha testado, né? Vamos ver se funciona. Se não funcionar a apresentação, não tem problema algum, porque também daria para fazer. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo ver. Acho que está indo, né? Sim? Conseguem ver? Então, deixa eu... Agora eu vou colocar para apresentar, vamos ver se aparece. Conseguem ver, né? Alguém me diz? Sim, professor, estamos vendo. Ótimo.
Ótimo. Então, na verdade, eu tinha pensado um pouco nessa provocação inicial, e aí eu vou tentar falar em uns 30 minutos, mais ou menos, para ser uma provocação inicial. A gente pensando sobre esse tema e pensando o que a gente poderia trazer que congregasse tanto a área de ciências sociais, quanto a área do direito, quanto a área de relações internacionais, eu pensei um pouco sobre o tema da violência policial, o tema do racismo estrutural em sua relação com violência policial, fazendo um elo tanto com a Agatha Feres, com o George Floyd, que agora está ainda mais, né, em discussão por causa do julgamento do policial que matou o George Floyd, o Derek Chauvin. Então eu decidi falar um pouco como o direito, as ciências sociais, as relações internacionais têm a ver com a luta antirracista de um modo transnacional. Eu tenho aqui já começo com um dado bem concreto, que é a linha de defesa no julgamento do policial que assassinou George Floyd, e todos conhecem o caso George Floyd, que foi assassinado com alguns minutos, se não me engano, 7, 8 minutos do joelho do policial no pescoço dele, nos Estados Unidos. E agora, nessa semana, e desde a semana passada, está acontecendo o julgamento do Derek Chauvin, que é o policial ali pego no vídeo assassinando George Floyd. Eu começo por esse ponto para a gente olhar um pouco como as linhas de defesa do policial Derek Chauvin tem muito a ver com a forma com que o racismo ele está estruturado, e a gente vai depois falar um pouco como que isso ressoa no contexto brasileiro de forma diferente, com algumas peculiaridades, mas eu trago já isso porque eu acho que é interessante, porque é quase como uma aula de racismo estrutural, essa linha de defesa do Derek Chauvin. A primeira linha de defesa, que a gente está vendo no julgamento nessa semana, que está acontecendo agora, é a linha de defesa de uma teoria de outras causas, ou seja, na verdade não foi, segundo Derek Chauvin, olha, não foi ali o ato violento de sufocamento no pescoço que assassinou George Floyd, mas, na verdade, outros contextos, como a questão de drogas, ou supostamente questão de drogas, supostamente questões relacionadas a condições médicas de George Floyd. Aqui, a gente dá um passo atrás e pensa, obviamente, tem a questão jurídica de se efetivamente, né, o ato violento levou à morte e foi a causa da morte, e isso é pouco, nem tanto questionado, e obviamente o sufocamento foi a principal causa da morte, mas aqui tem um aspecto sociológico também interessante, que em uma teoria de argumentativa jurídica, você embute um dos pilares do racismo estrutural, que é justamente a precarização da vida de pessoas negras, ou seja, a ideia de que e a prática social de colocar pessoas negras em condições de subalternidade, não só por um ato de discriminação pontual ali do específico, como um assassinato de uma pessoa, mas também pelas condições sociais. Basta ver quem conhece aqui a cidade de São Paulo, sabe que, por exemplo, em algumas regiões de São Paulo, e o mapa da desigualdade da cidade de São Paulo mostra isso, que uma das regiões ricas de São Paulo, que é a Moema, um dos bairros mais ricos de São Paulo, você tem a expectativa de vida em torno de 80 anos de idade, enquanto que no extremo da cidade, por exemplo, no Jardim Ângela, mais periférico e, portanto, também mais negro, existe a expectativa de vida em torno de 50 e poucos anos. Ou seja, numa mesma cidade você tem essas discrepâncias e que tem muito a ver com um acúmulo histórico de precariedade de serviços públicos, de despejo de resíduos, né? Tem uma discussão sobre racismo estrutural ambiental, que tem a ver com onde a gente joga o nosso lixo e como que a gente trata o nosso lixo e não trata o nosso lixo. Isso tem muito a ver com os territórios negros existentes nas nossas diferentes cidades. E também, nessa mesma teoria, ela traz uma discussão sobre drogas.
ou seja, especialmente sobre guerra às drogas, que foi e que é arquitetada não como uma guerra às drogas em si, mas como uma autorização, um cheque em branco para que haja efetivamente a perpetuação da violência contra corpos negros, né? Recentemente saiu uma pesquisa produzida pelo SESEC, a Organização do Rio de Janeiro, que mostrou que Rio de Janeiro e São Paulo, durante 2017, estima-se que São Paulo e Rio de Janeiro aplicaram em torno de 5 bilhões de reais na guerra às drogas, ou seja, na guerra a corpos negros e jovens periféricos durante o ano de 2017, ou seja, 5 bilhões de reais, desculpa, que poderiam ser utilizados em outras instâncias. Outra tática e outra linha de defesa jurídica aqui, que também embute muita discussão sociológica, é a segunda teoria de linha de defesa, no caso de George Floyd, do Derek Chauvin, do policial Derek Chauvin, é a ideia de que o uso da força policial é algo não atrativo. Ou seja, de que o uso da força, quando colocada num vídeo, ela é horrível, aqueles minutos é horrível, mas é algo necessário para a produção da atividade policial. Isso é uma linha de defesa hoje do policial Derek Chauvin, no caso George Floyd. Aqui tem muita discussão que a gente pode destrinchar. De um lado, a fetichização da violência contra corpos negros, ou seja, a exposição de corpos negros violentados na história da humanidade. Basta ver, por exemplo, toda a história nos Estados Unidos de linchamento, ou no Brasil mesmo, de todas as regulações sobre o castigo. E existe um livro interessante, Dicionário da Escravidão, que vai mostrar isso. Tem um capítulo específico sobre a regulação jurídica do castigo, até onde poderia ser o castigo, e o castigo, obviamente, ele não poderia ser tão extremo para se perder a força de trabalho daquela pessoa, se considerava que aquela pessoa ainda tinha força de trabalho a ser desenvolvida. Ou seja, você tem de um lado essa fetichização, né, da violência contra corpos negros, e aí as cenas do linchamento de pessoas penduradas em árvores, né, como aquela música que a Nina Simone canta, né, sobre as árvores e os corpos negros em árvores. Então, existe de um lado essa fetichização da violência contra corpos negros, de outro, essa ideia de que o uso da força pressupõe autorização para incidir sobre corpos negros, e aí entra um aspecto jurídico importante. Tem um texto muito importante da teórica Denise Ferreira, que é uma teórica crítica racial brasileira, que escreve desde o Canadá. A partir do Canadá ela escreve os textos dela, e ela tem um texto muito interessante, chama Ninguém. E esse texto ela vai falar de que, e ela se pergunta logo no começo do texto, onde acontecem aqueles atos bárbaros que nós pensamos que não acontecem com ninguém. E aí ela vai discutir que a própria uso da força e a própria concentração do uso da força no Estado moderno, ele foi construído tanto na teoria quanto na prática como uma forma de exercício de uso da força contra alguns corpos específicos, e aí especificamente dos corpos negros e periféricos. Ou seja, o uso da força violenta no contexto do Estado moderno e do Estado liberal não é uma exceção à regra, mas, na verdade, a forma como foi constituído esses próprios estados, seja pelo histórico de colonialismo, seja pela violência da escravidão e outras formas de violência embutidas ali. Então, quando se usa esse argumento, dizendo, olha, eu sei que é horrível, mas, na verdade, é necessário para a produção da atividade policial, aqui fica muito claro que a gente está embutindo ali um histórico de questões como a fetichização, da Constituição do Estado moderno, de uma visão colonial sobre as periferias, de uma militarização das forças policiais, hoje em vários países, e aí não só nos Estados Unidos, mas também no Brasil, em vários outros lugares, as forças policiais, mesmo quando elas não são oficialmente militarizadas, como no caso dos Estados Unidos, onde a força policial é essencialmente local, elas cada vez mais têm utilizado um aparato
equipamento, vestimenta, etc., que lembrem ali uma militarização. Então, isso tudo tem a ver com essa ideia de que, olha, a força é necessária, ela é horrível, mas é necessária. Isso está muito claro no julgamento do George Floyd. E outro caso, e outra linha de argumentação sobre isso, que a gente pode que também a gente pode tirar dessa linha de argumentação jurídica muita coisa, é a teoria que foi utilizada pelo policial Derek Chauvin, a teoria da multidão hostil, de uma multidão raivosa. O que significaria isso? Quando o George Floyd foi assassinado, isso foi no meio da rua, há várias pessoas ali, acho que em torno de 10, 12 pessoas estavam em volta, algumas tentaram impedir que os policiais fizessem aquilo, e os policiais afastando as pessoas. Uma das pessoas que estavam ali é uma bombeira, que estava em roupa civil, ela estava ela não estava vestida com uniforme, mas ela se identificou como uma bombeira, e disse que, olha, isso não podia ser feito, etc., tentando impedir, tentando argumentar com os policiais, e os policiais primeiro questionaram se ela era bombeira mesmo, e depois elas disseram exatamente ela disse exatamente que ela foi afastada pelos policiais, e muitas pessoas tentando ali impedir uma das pessoas adolescente que filmou o que aconteceu, também sofreu hostilidade dos policiais. E aí a lógica aqui é a seguinte, remete a uma ideia muito corriqueira no contexto de racismo nos Estados Unidos quanto no Brasil, que é a ideia de que pessoas negras são violentas, especialmente quando elas estão em grupos, ou seja, que essa ideia, essa reação hostil a um grupo de pessoas, mesmo quando algumas delas são pessoas brancas que estão ali advogando pelo direito da pessoa negra sendo assassinada pela polícia, a gente tem essa ideia de que ali se forma um grupo e, portanto, é nós contra eles, essa lógica do inimigo que também constitui boa parte da crise da democracia hoje no mundo, essa lógica da política do inimigo como uma forma de fazer a política e fazer também a atuação policial. Então, eu trouxe esses 3 argumentos que estão hoje, nessa semana, sendo discutidos no julgamento do Derek Chauvin, do George Floyd, porque daí, só para esses 3 argumentos jurídicos trazidos ali, você tem um destrinchamento de várias questões trazidas nesse contexto. E aí não precisa ir longe, quando a gente já vê, por exemplo, no caso do músico Evaldo Santos, que vocês devem lembrar que há 2 anos ele foi assassinado por militares no Rio de Janeiro, quando estava no carro com a sua família indo para um chá de bebê. Ele foi assassinado e na época se colocou como 80 tiros, o caso de 80 tiros. Na verdade, depois da balística, verificou que os militares eles dispararam 257 tiros, e sendo 60 deles atingindo efetivamente o carro onde estava o Evaldo, que morreu. E o caso foi, ele está demorando 2 anos para ser julgado, o julgamento foi marcado para o dia 7 de abril e foi postergado, sem nova data, e quando a gente vai ver a argumentação dos militares ali, que eles estavam exercendo o seu estrito cumprimento do dever, e que eles estavam protegendo a vila militar por onde estava passando aquele carro. Ou seja, por uma argumentação jurídica, tem muita coisa que a gente pode abrir ali como uma caixa de Pandora para pensar sobre desconsideração e banalização da morte de pessoas negras, e banalização no sentido de Hannah Arendt, no sentido de um sistema efetivamente burocrático que produz o resultado morte e dissocia a responsabilidade pessoal pessoal dos agentes em relação a esse sistema da morte, né? Então, não é no sentido da banalização como algo que não é importante, mas é desse sistema que dissocia a responsabilidade individual desse sistema coletivo de produção da morte, né? E aí, obviamente, quando a gente fala sobre a questão racial, um dos termos que vem muito recentemente no contexto brasileiro é a necropolítica, né? E a gente escuta muito no contexto hoje brasileiro que diz, olha, existe uma crise da democracia, as instituições não estão funcionando, algo parecido.
Acontece que a gente tem que se perguntar primeiro, democracia para quem? Ou autoritarismo para quem? Ou seja, a partir de qual momento, o marco inicial da crise da democracia brasileira? Né? E eu argumento que, na verdade, essa ideia de que a crise da democracia hoje é aquela democracia, a crise gradual, né? Já tem aquela analogia do sapo cozinhando na água quente, né? Que o sapo ele não pula se você cozinhar devagar. E aí alguns vão fazer a analogia de que a crise da democracia seria isso, ou seja, gradual, lenta, e numa hora o sapo morre. A minha argumentação, na verdade, é que não, depende para quem você pergunta, porque o autoritarismo, especialmente o autoritarismo da violência e da arma, ele existe e sempre existiu, e pouco mudou depois da Constituinte. E aí, obviamente, muitas coisas boas aconteceram desde a Constituinte, ganhos, inclusive, por participação do movimento negro na Constituinte. Tem um livro muito bom da Daniela Neres falando sobre isso, sobre o movimento negro na Constituinte, e há muito se avançou, obviamente, depois da Constituição de 88. Por outro lado, quando a gente pensa de estruturas que ainda permanecem como descontroladas democraticamente, a gente percebe que o autoritarismo ele existe especialmente nas periferias e onde existe o poder pela morte. E aí, poder pela morte não necessariamente só matar diretamente, mas de precarização da vida até que as pessoas venham a morrer. Então, no contexto atual, a gente percebe que cada vez mais intelectuais, especialmente intelectuais negros e negras, estão questionando essa própria ideia de uma crise da democracia gradual e falando, olha, o controle civil sobre a arma, seja por meio do controle externo da polícia pelo Ministério Público, que é garantido pela Constituição, estabelecido pela Constituição, não é exercido, não diria nem exercido a contento, mas então, sequer muitos estados não é exercido de qualquer forma. O controle civil sobre as Forças Armadas, o controle civil sobre a militarização da vida e das polícias, o controle civil sobre esses espaços onde não há lei, como são os espaços de crime organizado, milícias e Estado. Então a gente percebe que essas fronteiras da democracia são muito mais visíveis do que uma crise da democracia minimamente gradual. E quando a gente fala de necropolítica, a gente pode destrinchar alguns pontos, né? Você tem, por exemplo, uma economia que produz um excesso de população explorada, então você tem uma grande parcela da população brasileira e especialmente pessoas negras que não possuem, não estão completamente integradas ali numa sociedade, numa cidade de consumo, ou mesmo integrados completamente numa garantia mínima de serviços públicos, né, saneamento básico e outras questões. Então se produz um excesso de uma população que é uma população economicamente e do ponto de vista do trabalho explorada. A gente produz também um sistema da necropolítica de vigilância, ou seja, essas doses, pequenas doses de morte que são decorrentes de um sistema de vigilância. Então quem pode se deslocar na rua depois de um período de tempo, à noite, sem ser controlado por diferentes agentes, seja milícia, seja Estado, seja crime organizado, enfim, existem processos de vigilância constantemente, existe um confinamento de populações, né? Nós temos um dos maiores encarceramentos em massa do mundo, e basta ver, por exemplo, a situação de mulheres negras, que aumentou exponencialmente, se não me engano, em 10 anos, mais 600% de aumento de encarceramento, e também, obviamente, de uma morte em larga escala. A gente fala sobre os Estados Unidos, mas no Brasil se matou mais, 5 vezes mais do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a polícia matou em torno de 900 pessoas no ano passado, e o Brasil está na faixa de 5 mil, um pouco mais, pouco menos. E as doses cotidianas, obviamente, do racismo, que a teórica Grada Quilomba vai falar sobre, que são as memórias da plantação, que são essas doses constantes, né? Associar o cabelo Black Power a um cabelo de um animal ou de um monstro, como no caso do BBB, enfim, são essas doses cotidianas de racismo que compõem esse sistema da necropolítica que nós vivemos, né? E aí, quando a gente fala de pandemia, por exemplo, basta ver um dado que é a cartografia, né, da pandemia
e essa produzida pelo pesquisador Aloysio Marinho, ali do Lab Cidade da USP, que olhou onde acontecia os maiores, proporcionalmente, o maior número de mortes na cidade de São Paulo. E basta você ver que por esse gráfico você tem onde há mais territórios negros, ou seja, onde há mais pessoas negras vivendo em São Paulo, você tem o maior número de óbitos, ou seja, você tem uma relação entre a precarização da saúde, com a proporção de leitos hospitalares, ou a baixa proporção de leitos hospitalares em relação à população, o alto número de óbitos e territórios negros. A gente lembra que logo que passou a primeira onda, a gente não pode falar muito em onda, porque epidemiologistas dizem que a gente está vivendo um tsunami, né, nem em ondas, mas na primeira onda a gente teve ali, depois das mortes que aconteceram principalmente nos centros das cidades, centros mais ricos das cidades, quando a pandemia começou a se espalhar nos territórios negros nas diferentes cidades do Brasil afora e atingindo mais pessoas indígenas, quilombolas, etc., começou em muitas cidades, inclusive em São Paulo, a flexibilização dos restaurantes, bares, shopping centers, etc., justamente significando que, olha, essas mortes que estão acontecendo na periferia, que muitas vezes não estão nem contadas, elas são efetivamente não são importantes e, portanto, a gente nem vai levá-las em consideração da mesma forma que a gente levava em consideração quando tinha as mortes acontecendo nos centros das cidades, né? E aí eu queria, a gente acha que vai ter tempo para poder falar, só que a gente não tem tanto, mas uma coisa que eu queria trazer para vocês é pensar um pouco sobre quanto que a gente caminhou, né, da questão racial no Brasil. E especialmente por uma influência e uma produção de intelectuais negros e negras. Basta ver, por exemplo, quando a gente olha as notícias de jornal de pouquíssimo tempo, do meados da década de 90, essa é uma notícia de jornal de 95, da Folha de São Paulo, a gente percebe quando que a gente conseguiu evoluir efetivamente na discussão sobre a questão racial. Quando aqui tem uma manchete que diz o seguinte, né, de 1995, dizendo o seguinte: Brasil quer ser chamado de moreno e só 39% se autodefine como brancos. E aí tem, na mesma página, uma discussão embaixo sobre o significado ou não de pardo e quem seria o pardo no contexto nacional, né? Nessa discussão, o que é interessante é que o Brasil sempre lutou contra ou tem uma dificuldade de pensar sobre a questão racial. E aí a gente tem um exemplo disso, o PNAD de 76, onde as pessoas puderam se autoclassificar ali com diferentes nomes, e aí a gente percebe que as pessoas se chamavam de, né, mais 100 nomes, então era queimado, branco, branca alva, retinta, café com leite, etc. Vários outros termos que eram utilizados para se autoclassificar. E teve a mobilização também, no Censo de 2010, numa mobilização interessante que se chamava Não Deixe Sua Cor Passar em Branco, que é essa guinada para que as pessoas se auto-identificassem como negros, sendo pretos ou pardos, justamente para entender efetivamente a sua história e o papel que a raça e cor exerce no seu dia a dia, e também pensar criticamente sobre a sua auto-identificação. E a gente percebe que nos últimos censos você tem um aumento de pessoas que se auto-identificam como negros e negras, e aí eu até recomendo um trecho de um filme que fizemos eu, a professora Marcia Lima, da USP, e a Djamila Ribeiro, que está no site Vox, que é um site americano e está com legenda em português, que a gente vai falar um pouquinho sobre essa trajetória também do papel de raça no contexto brasileiro. Mas eu queria trazer nessa discussão que muitas vezes a gente não consegue compreender a ideia, a forma específica que o racismo se dá no Brasil, especialmente pelo critério raça e cor, porque muitas vezes tem essa ideia, esse mito de que pardo seria alguém que desfrutaria socialmente dos privilégios de ser branco, então, portanto, não seria efetivamente alguém negro, né?
Acontece quando a gente vai olhar estatísticas, tanto em termos de salário, então, tanto pretos e pardos têm em torno de 50%, pouco mais, pouco menos, 52%, 55%, recebem 50%, 52% do salário dos brancos, né, tanto pretos e pardos. Quando saiu uma estatística interessante da UFSCar, que analisou a violência contra pretos e pardos em diferentes estados no Brasil, e mostrou que as pessoas pardas, que se identificam pardas, elas estão muito mais próximas de negros na violência, em sofrer a violência policial do que de pessoas brancas, né? E eles perdem, as pessoas pardas perdem a vida em proporção até 3,15% vezes mais do que pessoas brancas. E essa frase que está ali no lado direito é uma frase que uma vez a Sueli Carneiro disse, a feminista Sueli Carneiro disse num evento que eu estava presente, que ela falou, se você não sabe se você é pardo, pergunte para a polícia, né? E a parte da nossa dificuldade em entender o papel da questão racial é que justamente, historicamente, se tentou diluir a questão racial numa certa visão de um mito, de uma democracia social através das raças. E aqui, fazendo uma paralelo transnacional, a gente tem do lado direito o cartaz de um filme que se chama The Birth of a Nation, O Nascimento de uma Nação. Quem tem interesse, quem já viu, por exemplo, o filme do Spike Lee, Infiltrado no Clã, percebe que tem um trecho desse filme. Inclusive, o Spike Lee, o diretor negro nos Estados Unidos, ele era estudante na Universidade de Nova York quando passaram esse filme The Birth of a Nation, que era um hit nos Estados Unidos, inclusive foi passado na Casa Branca, e ele ficou chocado, e foi passado como, olha, esse é um filme bem feito, tem uma arte bem feita, e ele ficou chocado porque ali você não tinha uma discussão profunda sobre o aspecto racial do Birth of a Nation, porque esse filme mostrava pessoas negras em situações animalescas, colocava ali a fragilidade da mulher branca em relação a uma visão animalesca de homens negros, e ele ficou tão revoltado que acabou fazendo o filme de final de conclusão daquele curso, fazendo ali uma versão do que seria a visão dele do The Birth of a Nation. No contexto brasileiro, a gente precisa entender que a própria ideia dessa democracia social através das raças, e essa negação, esse racismo por denegação, que a Lélia Gonzalez fala, ele não é só um detalhe na sociedade, mas ele é constitutivo do que entendemos que é o Brasil. Ou seja, a gente entende o Brasil no nascimento dessa ideia de nação, ela tem muito a ver, ou mais, especialmente na década de 30 para frente, tem muito a ver com essa ideia de uma democracia social através de raças, através da mistura de raças, então, portanto, a gente não teria o racismo explícito que acontece nos Estados Unidos, então, portanto, a gente tem outra coisa que não esse racismo explícito. Obviamente, eu não preciso entrar aqui em detalhes sobre a diferença entre a época do embranquecimento, depois a época da democracia racial, democracia racial e tudo isso, mas simplificando um pouco para a gente ter o debate, essa visão não é sobre o racismo, ele não é simplesmente uma visão sobre o que acontece com pessoas negras, indígenas, etc., ou pessoas de origem asiática, que durante o tempo se impediu a imigração também de alguns países asiáticos contra a ideia e um dos debates parlamentares sobre isso era justamente a não mongolização da sociedade brasileira, obviamente de uma perspectiva muito racista contra pessoas asiáticas. Então, essa ideia esse mito de uma democracia social através das raças, ela tem a ver não somente como tratamos pessoas negras, mas com a própria constituição do que entendemos que é a nação brasileira. E tem muito a ver com essa ideia que é muito peculiar também no contexto brasileiro, de um racismo quase como íntimo, ou seja, aquela cordialidade do racismo no sentido de que a gente traz o racismo para dentro de casa e pratica ele ali, tendo, por exemplo, aquela visão, a metáfora mais forte que é o quartinho de empregada, né, de uma empregada que é quase da família. E essa ideia de que a gente partilha de uma vida comum, numa base íntima e pessoal, e aí eu estou usando a expressão do Donald Pearson, tem a ver com essa ideia de como o racismo muitas vezes é mascarado no contexto brasileiro, justamente e esse mascaramento tem muito a ver com o mascaramento por meio de uma falsa visão de intimidade, né? Então,
dizendo, não, eu tenho até amigo, ou ela é da família, ou ela é praticamente foi a minha mãe que me criou, ou seja, essas formas de você tornar íntimo aquela violência que é profunda, portanto, é uma forma também de mascarar essa violência que existe no contexto brasileiro, né? Essa é uma foto muito que eu gosto muito, chama Carnaval de 1972, do Carlos Vergara. E aí, obviamente, né, quando a gente fala da democracia social através da mistura das raças, ela tem um passado ainda mais cruel, que é efetivamente políticas que promovam essa visão de um racismo científico. Agora saiu recentemente uma notícia na Pol de Jornalismo que mostrou que, se não me engano, em 1901, uma pessoa chamada Jacinda, ela era uma mulher negra que morreu perto da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, e tem um relato muito emocionante ali na Ponte de Jornalismo, que vocês podem olhar, e foi uma pesquisa da historiadora Suzane Jardim, que ela estava procurando ali notícias sobre pessoas negras, sobre mortes de pessoas negras no começo do século, no século XX, e aí ela olhou e falou, olha, aqui tem um caso interessante, e era uma pessoa, Jacinda, que ela foi embalsamada pelo um dos principais professores, e o principal professor de medicina legal na USP, no começo do século XX, e que ele embalsamou e deixou esse corpo de uma mulher negra dentro da sala de aula durante 3 décadas. Os alunos utilizavam esse corpo para trote estudantil e coisas do tipo. E essa era uma época profunda de que é muito intrínseco nas ciências médicas e jurídicas no contexto brasileiro, desse racismo científico, que tinha muito a ver também e ligado a uma política de embranquecimento da população, como se o Brasil só seria desenvolvido se houvesse esse embranquecimento da população. E aí você tem a expressão que o Freire utiliza, que é democracia social, através da mistura de raças, como algo que denota aí a democracia racial, que inclusive não era um termo que o Freire utilizava, e não era um termo central, exceto em algumas falas, mas que foi depois utilizado como mito da democracia racial, e o Florestan Fernandes coloca ali, né, que a gente, até por essa a política de acobertar a questão racial, torná-la ela como íntima, né, esse quartinho de empregada, a gente tem um certo preconceito de ter preconceito e efetivamente abertamente lidar com os nossos preconceitos, né? E uma outra forma de mascarar a questão racial é que a gente diz assim, olha, enquanto que a direita, e isso é uma frase da Sueli Carneiro, enquanto a direita, muitas vezes a questão racial ela é mascarada pela democracia racial, a esquerda, muitas vezes, ela é mascarada pela ideia de classe. Ou seja, no Brasil, num país profundamente negro, a gente tem que entender a questão de classe, que é fundamental, mas entendendo também como ela está relacionada com a questão racial e como que raça estrutura a classe no contexto brasileiro. E aí basta ver, por exemplo, uma pesquisa da professora Marcia Lima, que ela vai mostrar num contexto de pobreza em cidades, em contextos metropolitanos, que você percebe que pessoas negras têm igualmente pobres em relação a pessoas brancas pobres, mas têm dificuldade adicional para efetivamente ter acesso, especialmente ao emprego. E aí você tem a forma, hoje já tem vários estudos que vão mostrar como que a questão de raça, a questão de classe, elas estão ali relacionadas na mecânica do racismo no contexto brasileiro. Então a gente tem algumas especificidades com o racismo no Brasil que se mostram também no contexto da violência policial, que a ideia é o seguinte, olha, e aí aqui tem o Antônio Sérgio Guimarães que vai trazer essa ideia de que, olha, muitas vezes substituímos a raça por uma certa inferioridade cultural, diz o seguinte, olha, eu não estou sendo racista, mas eu estou nivelando para baixo, ou será que eu não vou contratar uma pessoa negra, senão eu vou nivelar para baixo? E essa retórica, ela substitui a questão de raça por uma questão de inferioridade, mas a gente sabe do que a gente está falando quando a gente escuta isso. Basta simplesmente trocar as palavras que a gente percebe do que se fala, que a gente está falando, no fundo, intrinsecamente da questão racial. Ou quando você tem a polícia dizendo
que, olha, a gente monitora e a gente exerce o policiamento na região nobre, diferente da região mais pobre. E aí a gente percebe do que se está se falando ali. No contexto brasileiro, até pelos debates sobre a raça e cor, a gente também tem uma especificidade no contexto brasileiro, que é o racismo especialmente baseado no preconceito de cor, e como que a gente navega a sociedade, na sociedade brasileira, muitas vezes sem identificado o certo pertencimento racial a partir do seu fenotipo, e como isso é, às vezes, mais importante do que a sua ascendência, né? Outra questão importante é que a gente consegue manter um Estado democrático de direito no papel, mas que a gente consegue, de forma seletiva, aplicar o direito de forma diferente em diferentes contextos. Quem nunca viu uma notícia de jornal que diz, olha, branco não é traficante, ele é dono de bar, vendedor de droga. Isso é uma expressão que veio de uma notícia no G1 recentemente. Enquanto que se fosse uma pessoa negra, seria facilmente identificado como traficante. Há pesquisas, aí tem uma pesquisa da Agência Pública de 2017 que vai mostrar que pessoas negras, elas são condenadas mais vezes por tráfico de drogas do que como usuários, porque a lei não estabelece a diferenciação objetiva entre usuários e traficantes pela quantidade de drogas. Então, em geral, pessoas brancas, em geral não, mas muitas vezes, em proporção maior, pessoas brancas são consideradas como usuários de drogas, enquanto que pessoas negras são consideradas como traficantes. Ou seja, a gente mantém uma aparência de todos são iguais perante a lei, mas a gente mantém uma segregação por um meio de uma hierarquia sociojurídica construída juridicamente. E aí, o reforço à violência policial e a não fiscalização e controle da violência policial também está nessa questão. E a gente também tem a mania, no contexto brasileiro, de dizer que quando a gente não vê raça, nós somos antirracistas. Quando, na verdade, não ver raça, muitas vezes, é reforçar a ideia de uma democracia racial. Então, portanto, quando a gente fala somos todos brasileiros, não existe raça, não vejo raça, muitas vezes essa ideia de colorblindness, né, dessa visão neutra sobre raça, na verdade, ela omite uma visão racial e não é um antirracismo, mas, na verdade, omite, isso mascara ali uma perspectiva racial. Outra questão também importante é que muitas vezes a gente mantém a desigualdade de classe e a gente diz, olha, mas é só uma questão de classe. Acontece que quando a gente vai ver quem são os mais pobres no Brasil e como que o racismo ele se combina com a questão racial e como raça estrutura a questão de classe, a gente percebe que essas duas coisas estão muito ali conectadas, né? E aí eu queria só passar rapidamente, eu não vou passar sobre em todos os detalhes, mas eu já estou caminhando para o final, mas eu queria trazer, e para a gente terminar também numa perspectiva menos deprimente, né, que eu comecei bem forte, mas eu queria trazer uma perspectiva que é a da própria mobilização social que existe no Brasil, especialmente movimentos negros. Eu escuto muitas vezes, especialmente quando aconteceram os protestos de George Floyd, dizendo, olha, e no Brasil, porque vocês não se revoltam, etc. Isso mostra, na verdade, uma ignorância com relação à mobilização de pessoas negras historicamente no Brasil, Frente Negra, Movimento Negro Unificado, etc. Também, e aí a professora Flávia Rios mostra muito isso, sobre a história do protesto negro no Brasil, tem um texto dela sobre isso. O Paulo César Ramos fez um histórico muito interessante para poder mostrar como movimentos negros também mudam a linguagem sobre o racismo ao longo do tempo. Hoje, quando a gente fala de genocídio negro, isso não é algo tão antigo, apesar do livro do Abdias Nascimento sobre o genocídio negro, a retórica era muito mais relacionada, primeiro, à discriminação racial, depois uma retórica sobre violência racial e depois, hoje mais recentemente, uma retórica sobre genocídio negro. E por que genocídio? Porque juridicamente genocídio necessita de um intento específico, e também ele precisa ser uma política sistemática, ou seja, uma política minimamente organizada. Ou seja, a definição, ao falar genocídio, seja um aspecto jurídico ou uma forma política de usar o termo, ele é utilizado para reforçar que não é algo casual, o racismo, mas ele é intencional e que ele é organizado em larga escala, né? Por isso que hoje cada vez mais tem se utilizado o termo genocídio, mas a gente percebe que tem muita mobilização de negros e negras no Brasil, especialmente um ativismo institucional
particularmente, né, após 1990, ou seja, uma participação no Estado e da atuação no Estado de forma cada vez mais incisivas, né? E aí você tem, por exemplo, hoje, mais recentemente, a Coalizão Negra como uma reunião de uma coalizão de várias outras movimentos importantes que pautam a questão racial, né, sendo ali o nosso Black Lives Matter, mas não nesse sentido de tradução sem ser crítico, mas quando a gente vai traduzir de um contexto para o outro, é necessário nós termos noção de não ficarmos perdidos na tradução, né? Não sermos lost in translation, ou seja, a ideia de que mesmo a gente vendo os movimentos dos Estados Unidos e esses movimentos serem transnacionais, sejam porque eles são transnacionais, porque a gente se alimenta da retórica que acontece lá fora e também deveria ser mais de mão dupla, né, deles também se alimentando da nossa retórica, também porque as lutas, elas são compartilhadas, embora o racismo possa ser diferente, as lutas também são compartilhadas, tanto de estratégias, de atuação de litígio, de advocacy, de campanha, de mobilização, então as formas também de atuação são compartilhadas e discutidas. Recentemente participei de um debate do Enegrecer Política, que tinha uma representante do Black Lives Matter, falando como essas redes transnacionais, elas se dão. E também, obviamente, elas não se dão no vácuo, no sentido de que é necessário a gente entender que essa tradução tem que levar em conta também as mobilizações que já existem no contexto local e entender essas mobilizações. Então, entender como o protesto negro no Brasil mudou ao longo do período de tempo, como o protesto negro no Brasil utilizou retóricas diferentes para contextos diferentes, para que a gente, e como a atuação com a polícia e o papel de instituições majoritariamente brancas, né, como o Ministério Público, como governadores, etc., assembleias legislativas, como elas também têm o seu papel importante na perpetuação do racismo pela polícia, e que está muito relacionada não com o contexto transnacional, mas com um contexto local e imbuído do contexto local. Então, é importante a gente ter essa perspectiva de que, muitas vezes, no contexto brasileiro, a grande mobilização com relação à morte de pessoas negras, há vários grupos de mães, como Mães de Maio, em relação a jovens negros mortos pela polícia ou mortos pela violência do Estado, mas muitas vezes isso é acobertado, né? Eu, por exemplo, eu passei 6 horas uma vez no dia de protesto dos Estados Unidos sobre a morte de George Floyd, protestos antirracistas, eu passei 6 horas na televisão, enquanto que eu nunca passei tanto tempo na televisão, nem de longe, quando acontecia uma morte no contexto brasileiro. E aí a gente se pergunta, será que as mortes, elas não, esses protestos com relação às mortes, eles não estão acontecendo, ou a gente não está olhando para esses diferentes protestos? Então é importante a gente ter muito cuidado também com a tradução de um contexto para o outro, porque essa tradução pode se dar num contexto desigual, ou seja, de uma colonização do nosso pensamento, sem entender a realidade existente também no contexto brasileiro, tá? Eu queria terminar um pouco, né, a gente tem um panorama geral de que a gente tem, obviamente, diferentes ataques, ou seja, a gente tem diferentes ataques de violência policial, a gente tem a pandemia e a economia, né, ali em situação muito precária, hoje a gente triplicou o número de pessoas abaixo da linha de pobreza, e uma notícia da FGV, a gente tem lideranças negras sendo sujeitas à violência política de diferentes formas, tem história e direitos negros sendo atacados. O que a gente pode fazer com relação a isso, né, para a gente acabar também numa situação mais de mobilização? Eu acho que, primeiro, é necessário uma construção de diferentes aliados, mas aí aliados não é só alguém que apoia de longe, mas é de fato um engajamento na luta antirracista. O racismo não foi inventado por pessoas negras, na verdade foi imposto a pessoas negras, então é necessário que pessoas brancas utilizem os diferentes espaços, seja da academia, seja das empresas, seja da mídia, seja do setor público, para efetivamente promover a questão racial, e não só promover a questão racial, mas abrir espaço para que pessoas negras possam ocupar esses diferentes locais. Então, tem um momento que, sim, pessoas negras vão precisar se sentar à mesa, e elas estão cada vez mais sentando à mesa das decisões sobre as suas vidas. Então, é necessário que, muitas vezes, pessoas brancas deem espaço para que as pessoas negras possam ocupar esses diferentes locais de
decisão sobre que afeta a vida das pessoas negras, seja na academia, na mídia, em vários outros lugares. Ou seja, a gente precisa fortalecer o ativismo institucional que existia muito dentro do Estado, na década de 90, dos anos 2000, aí que hoje está ali em retração, justamente por causa dos ataques que existem e da resistência dessas esferas institucionais do Estado, no governo, em diferentes governos, não só federal, mas também em diferentes governos estaduais e municipais, existe uma resistência, um fechamento desse locus de participação de pessoas negras, e é necessário que a gente tenha cada vez mais uma coordenação nacional, como a Coalizão Negra já faz, de movimentos negros e de pessoas negras e negras, e ter um ativismo transnacional onde efetivamente o poder mais forte de mídia, de recursos, etc., dos Estados Unidos especialmente, mas também de Colômbia, que tem uma história parecida com a nossa em termos de racismo, África do Sul e outros lugares, possam servir ali de coordenação entre todos os diferentes atores. É necessário mais poder político, né? Ou seja, é necessário que pessoas negras também estejam cada vez mais em diferentes espaços para que a gente consiga reverter essa situação e que sejam vozes poderosas dentro dos diferentes espaços. E, além disso, é necessário recurso, e aí recurso em diferentes aspectos, não só que as fundações elas precisam voltar para a questão racial, mas que todo investimento em diferentes áreas, seja investimento público, ou investimento privado, ou investimento em filantropia, tenha a questão racial de forma transversal. Então não dá para a gente falar, por exemplo, uma pesquisa sobre reforma administrativa sem pensar no impacto da precarização de serviços públicos para pessoas negras. Não dá para a gente pensar sobre a situação hoje no mundo em relações internacionais sem a gente pensar em teorias decoloniais e pós-coloniais, teorias críticas sobre relações internacionais e direito internacional. Senão o direito internacional ele vai, e as relações internacionais vão reforçar a estrutura de desigualdade e de racismo do Estado. Como também não dá para a gente pensar que a mobilização se dá sem recursos, né? E existe até uma teoria sobre mobilização de recursos que tenta explicar também a mobilização social, também pensando nos recursos que essa mobilização tem para efetivamente avançar. Eu vou parar por aqui, porque eu já falei demais, muito mais do que eu gostaria de ter falado, mas eu queria, enfim, queria agradecer ali o convite, e eu quis talvez começar de uma forma mais chocante a partir da perspectiva do caso do George Floyd, que está acontecendo hoje e essa semana, e terminar ali pensando um pouco saídas para esse imbróglio todo em que vivemos, mas eu estou muito feliz pelo convite e também ansioso para o debate. Muitíssimo obrigado, professor Tiago, pela brilhante exposição, realmente, olha, muitíssimo obrigado. Bom, então, acho que talvez seja interessante nós fazermos um bloco de 3 perguntas, tudo bem? Acho que assim, tudo bem. Então, por favor, aqueles que quiserem fazer, podem se inscrever no chat, por favor. E aí aí eu dou a palavra. Aí, por gentileza, não querendo ser muito antipático, mas seja um pouquinho breves, né? Porque, bom, a gente não tem muito tempo. Procurem, na medida do possível, poder de síntese para que todo mundo possa participar, por gentileza. Então, nós já começamos, então, com a Cibele e com a professora Onilda. Bom, o terceiro, talvez depois se inscreve. Então, por favor, Cibele, com a palavra, por gentileza. Boa noite. Primeiramente, quero parabenizar o professor Tiago. Eu acompanho a coluna dele na Folha e realmente sou uma mulher negra e sei da importância de ver um homem negro, né, nessa instância de decisão, ocupando esses espaços. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o papel da mídia, né, nessa questão de fomentar, né, o corpo negro como inimigo. A gente está no caso aí de 3 crianças, né, negras desaparecidas há mais de 100 dias, né, que eu não acompanho a TV, né, mas acompanho a internet e não vejo a mobilização que teve no caso de uma criança branca que foi assassinada, né,
até então parece que foi pela mãe, pelo padrasto, e também um caso que aconteceu em Campinas, de uma criança negra que foi encontrada num tambor, e que a gente viu a forma que os policiais abordaram, né, os possíveis, né, o pai que estava lá, né, não lembro exatamente. Mas, enfim, gostaria que o senhor falasse como que o senhor vê essa mídia sensacionalista, né, que acaba fomentando, né, a questão de crianças, né, serem inimigas também, né, que o racismo não escolhe idade, não escolhe cor, tanto aí a gente vê o número de crianças sendo vítimas antes mesmo de nascer, que é o caso da violência obstétrica. Ótimo, muito obrigado, Sibeli, pela questão. Professora Onilda, por gentileza. Boa noite, né? Boa noite a todos, boa noite, professor Tiago, parabéns. Eu penso que essa noite, ao menos para mim, mas penso que para todos, foi uma noite, de fato, muito importante para a gente poder, né, compreender melhor, se apropriar melhor desse debate, né? Eu, como uma mulher branca, já, né, com 69 anos, com uma filha adulta, eu penso que a gente tem tentado, e devemos continuar tentando, discutir também a questão do racismo estrutural, e da questão da branquitude também, né, como uma questão de privilégio. Contudo, e importante, né, uma questão que o senhor levantou aqui, né, que eu acho que um erro que muitas vezes nós cometemos, eu digo nós porque eu me incluo, né, nessa sociedade, né, uma sociedade racista, né, que fundou essa sociedade, né, sobre o racismo, sobre, né, aí o patriarcado, né, e sobre, né, as relações capitalistas, desigualdade. Então, eu penso que, nascendo nessa sociedade, ainda que eu tente, mas eu tenho que reconhecer também, né, que eu vivo nela e, portanto, né, estou inserida nela. Uma coisa que o senhor colocou que eu achei super importante, né, isso da gente dizer, então eu não sou racista, não, porque na infância eu tive uma amiga que era negra, nossa, a gente estava super bem. E muitas vezes a gente acaba fazendo uma fala dessa quando, né, uma pessoa negra está falando do seu sofrimento, né, do que ela está vivenciando, né, e a gente, na tentativa de querer acolher, a gente acaba fazendo isso. Então, para mim, isso foi muito importante. Mas, então, a pergunta que eu queria lhe fazer, desculpe se eu me alonguei, é de que qual é a possibilidade da gente, de fato, fazer uma luta, não é? Antirracista, né? Anti-LGBT-fóbica e anticlassista. Porque o racismo, ele é estrutural, portanto, ele não vai, do meu ponto de vista, ele não se resolverá nessa sociedade. A gente tem que ir construindo as bases. Evidentemente, temos que ir denunciando as opressões, denunciando o racismo e tal, tentando construir outras relações, mas, no limite, precisamos fazer uma luta antirracista. Então, como é que o senhor vê, né, essa luta? Quer dizer, como é que a gente construiria, né? E gostei muito, parabéns, porque o senhor terminou a sua fala propondo possíveis saídas. Muito bom. Obrigada. Desculpe se me alonguei. Muitíssimo obrigado, professora Onilda. Professora Fernanda Sarreta, por gentileza. Boa noite. Estão me ouvindo? Parabéns pela organização do evento, Daniel e o Murilo. Parabéns, professor Tiago. Achei a sua fala extremamente expressiva e eu acho que a relevância desse debate, como a Onilda colocou, ele é fundamental para reconhecermos, né, que esse racismo está presente, né, dentro da sociedade, em todas as relações, e nós temos no serviço social uma proposta de ampliar, né, o debate, o estudo relacionado, e participamos de um evento
coletivo, né, que foi organizado em dezembro, com o professor Jorge Luiz Terra. Ele é da Comissão da Verdade, eu fiz um curso com ele, e ele trata dessa questão dos direitos humanos, né, e vai tratar do racismo estrutural, e eu estudo a área da saúde, mas não vou nem falar da pandemia, e ele traz dados que eu fiquei, assim, extremamente perplexa, que é a questão do racismo no âmbito do atendimento de saúde. Pessoas negras são menos recuperadas em momentos que tem, por exemplo, ataque cardíaco, que essa comissão, ela tem levantado essas informações no âmbito do SUS, por exemplo, medicamentos para dores, em termos de anestesia. Então, que a pessoa negra, ela sempre tem um prejuízo no atendimento da saúde. Inclusive, ele falou da questão do próprio parto desumanizado também. Então, assim, a pessoa negra tem sido já constatado que o uso de medicamentos para dor ou tentativa de recuperação, no âmbito de realização de exames de emergência, acontece muito menos com a pessoa negra do que com a pessoa branca, né? Queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque é um debate extremamente importante, inclusive para o acompanhante que está presente dentro de um serviço de saúde, né? Isso precisa ser evidenciado até para que a gente possa também tornar mais público, né? Eu trabalhei durante 25 anos na área da saúde e nunca tinha ouvido falar sobre essas situações, né? Então, eu gostaria disso e agradeço. Professor Tiago, por gentileza. Não, muito obrigado. É ótimo sempre quando tem várias perguntas para a gente dialogar, e também são as três muito importantes. Começando pela Cibele, né, que mencionou sobre o papel da mídia, que de fato é algo central para a gente pensar sobre o racismo. Inclusive, um dos pilares do racismo estrutural é justamente o pilar de quais dores importam e como elas são contadas, né, e quais histórias são contadas efetivamente. Eu acho que, pensando enquanto você estava me perguntando, Cibele, eu pensei um pouco algumas coisas com relação à mídia. Eu acho que a mídia, ela perpetua muitas vezes o racismo, primeiro pela invisibilidade. E aí você mencionou sobre os 3 meninos de Belfort Roxo, que desapareceram há 60 dias, e essa dor é muitas vezes invisibilizada porque ela recebe muito menos atenção da mídia do que outras histórias, né? Como a mais recente, que nós temos o ato brutal também contra a criança que morreu. Então, uma estratégia é essa invisibilização. E a invisibilidade, ela tem muito a ver também de quem conta essas histórias. Quando a gente tem jornais e televisões que muitas vezes não tem pessoas negras ali nesses espaços, ou tem, mas eles estão em posições de não efetivamente pautar essas questões, de fato a gente percebe que as histórias que são contadas, elas refletem muitas histórias que as pessoas estão vendo que merecem ser contadas, e que refletem o nicho onde as pessoas estão. Obviamente, não é que pessoas negras elas têm que somente falar sobre o racismo, mas é que muitas vezes, em geral, elas vão trazer um olhar, inclusive pela história que elas possuem, etc., um olhar que adiciona uma complexidade para as histórias que são contadas, e muitas vezes elas contribuem para que as histórias sejam contadas de diferentes formas. E a mídia está perdendo uma grande oportunidade também de não ter mais pessoas negras em diferentes espaços, justamente porque contar as histórias a partir do olhar de pessoas negras também é atrativo numa sociedade que é profundamente negra. Agora, acabou de sair hoje o livro do projeto 1619, que é um projeto do jornal americano New York Times,
e conta a história americana não a partir dos pais fundadores, né, como eles chamam, da fundação dos Estados Unidos, aquele mito fundador, mas ela conta a história a partir que foi uma jornalista negra, Nicole Jones, que recontou a história dos Estados Unidos a partir do dia que o primeiro navio com pessoas escravizadas aportou na costa da Virgínia, nos Estados Unidos, que foi em 1619. Então, ela começa a contar a história a partir daí e contar a história que a gente já sabe, como da música, a história da democracia, a história dos direitos a partir desse horário, que eu acho muito interessante. Então, a invisibilidade é uma tática da questão da mídia. A outra tática também utilizada pela mídia para invisibilizar e reduzir pessoas negras é tornar tudo um episódio específico, ou episódio pontual. Então, você conta uma história, até você pode contar uma história, mas é aqueles poucos minutos de uma fração de outras histórias que é contado como, olha, João Alberto foi morto no Carrefour em Porto Alegre. Pronto. Aí você passa 2, 3 dias discutindo isso, uma semana, quando muito, e aquilo acabou. Sem a gente entender que o racismo ele está tanto antes quanto depois, ou seja, ele está tanto na forma que a gente seleciona os seguranças privados e a forma que a empresa vai monitorar os seguranças privados, ela está no depois, ou seja, como que as instituições de justiça vão levar em consideração a questão racial, ou seja, tudo isso está aí dentro do bojo, que tem que ser levado em consideração, mas muitas vezes, quando as histórias negras são contadas, elas são contadas como episódios, elas são contadas como episódios esparsos, pontuais, não efetivamente como algo central. Outra forma também de combater o racismo, acho que alguém está com o microfone ligado, outra forma de combater o racismo é a compartimentalização das pessoas negras, ou seja, pessoas negras só falam sobre questão racial, né, e na mídia, a gente isso vê muito frequentemente. Eu parecia um ET quando eu apareci na televisão falar sobre eleições americanas, porque eu tinha estudado sobre os Estados Unidos, no meu doutorado foi sobre os Estados Unidos e comparando com o Brasil, e muitas vezes as pessoas elogiaram, etc., mas eu senti que as pessoas tinham um pouco de reação, assim, quase não sabendo como muito lidar comigo ali, porque eu não estava falando especificamente da questão racial. E acho que isso era interessante, porque você também, muitas vezes, a mídia, quando traz pessoas negras, elas trazem para falar, olha, fala durante 5 minutos sobre a questão racial e deixa os adultos brancos falarem sobre outra coisa. Então, isso já aconteceu muitas vezes comigo. Eu acho que isso tem a ver com essas estratégias que a mídia utiliza para a invisibilização do tema racial. E, Nilda, a sua pergunta é fundamental, né? E eu acho que como eu tentei acabar um pouco nessa direção, assim, como que a gente caminha, né, propositamente, porque eu não gosto também de terminar uma palestra, uma fala, né, só com um aspecto ruim, porque eu acho que, no fundo, eu sou otimista, porque eu acho que todas as pessoas que são progressistas, elas são otimistas. A marca do progressismo é a ideia de que você pode brincar um pouco com a sociedade, porque se a gente achasse que a sociedade fosse somente um acúmulo das práticas anteriores, que é a essência do conservadorismo clássico, que é aquela ideia de que, olha, as coisas até mudam, mas mudam muito lentamente, baseado na tradição, na história, etc., você não é muito fundamentalmente uma pessoa que acredita na mudança. Eu acredito na mudança, acho que é possível sim a gente ter uma mudança, e a gente vê uma mudança acontecendo se a gente tem uma lente histórica para olhar essa mudança. Então, ser progressista é acreditar que existe uma mudança, também acreditar que não cair no fatalismo, porque senão, para que existir, e também pensar na forma de construção de alianças que são fundamentais. É necessário a gente pensar, além de a gente ter mais pluralização do debate público, de trazer cada vez mais pessoas negras, mulheres, LGBTs, pessoas com deficiência para o debate público, a partir dos seus lugares, né, que elas vão trazer o debate, é importante também a gente pensar quais são as pontes que nós podemos construir entre os nossos diferentes lugares de fala.
ou seja, quais são as pontes que a gente pode construir para na luta efetivamente antirracista. Tem um filme, aí só uma nota da pé, mas é que nessa semana a minha coluna da Folha foi sobre filmes. Tem um filme que se chama, se não me engano, era Jesus Negro e Judas, que está concorrendo ao Oscar, que mostra ali alianças completamente inusitadas entre Pantera Negra, movimento de trabalhadores brancos pobres, e latinos, etc., vários movimentos ali juntos, lutando contra a violência policial, etc. Então, a construção de alianças... Muito bom, filme muito bom. E a construção de alianças é muito importante, né, como o filme vai trazer. Então, acho que a construção de alianças é importante. Segundo, pluralizar o debate, escutar quais histórias a gente está escutando e quais dores contam e quais dores não contam, e a gente pensar criticamente sobre isso, e pensar que a luta antirracista é uma luta constante, né? E eu lembro da Angela Davis, quando ela veio para o Brasil, ela deu uma entrevista importante falando isso, falando, olha, democracia é uma luta constante, não é um produto acabado, acabou em 88, a gente entregou a democracia, agora está tudo certo. Na verdade, é uma luta constante, de constantemente melhorando ali a democracia. E, Fernanda, de fato, a questão da saúde da população negra é um dos pontos centrais da discussão sobre antirracismo no Brasil. Inclusive, a influência maior do ativismo institucional no Estado, especialmente na época, no final do governo FHC, no governo Lula especialmente, onde você tinha um ativismo institucional forte dentro do Estado, uma das principais pautas é a saúde da mulher negra, especialmente a saúde da população negra em geral. Então, quando a gente vai olhar, por exemplo, o Estatuto da Igualdade Racial, tem ali uma parte sobre saúde da população negra. Algumas mobilizações no âmbito internacional foi justamente sobre a maternidade e a discussão sobre a saúde da população negra. E eu acho que quando a gente olha as questões de saúde, muito fortemente a partir do olhar da população negra, a gente percebe algumas questões interessantes, como a senhora mencionou, a questão da dor, né, e de não levar em consideração a dor de pessoas negras. Quando a gente vai olhar a história da medicina, eu dei o exemplo da Jacinda, mas existe um histórico de racismo científico dentro da medicina. Tem o livro da Lilia Schwartz sobre o espetáculo das raças, que ela vai mostrar o racismo científico muito presente dentro das faculdades de medicina no Brasil. Então, eu acho que isso é importante levar em consideração. E também eu acho que é legal, Fernanda, quando a gente olha a questão racial na saúde, a gente olhar debates sobre saúde a partir de um outro olhar. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. É a questão da discussão sobre acesso a direitos sexuais reprodutivos e a questão, não só a questão, né, do tratamento pela dor, etc., mas quando a gente olha, por exemplo, a questão do aborto, né? Quando a gente fala a questão do aborto, quando a gente vê uma perspectiva não racializada da discussão, a gente percebe que a gente pode cair na falácia de ser uma discussão só sobre a liberdade de escolha. Mas quando a gente tem pessoas negras que hoje, quando a gente olha a situação de mulheres negras, de mulheres brancas, especialmente mulheres brancas ricas, a gente percebe que o aborto está descriminalizado para elas hoje, né? Porque sim, a gente sabe que há clínicas onde as mulheres brancas, em geral mulheres brancas ricas, vão e não tem problema nenhum com relação a isso. Quando a gente vai ver a criminalização de mulheres negras, tem alguns estudos sobre isso, a gente percebe que mulheres negras muitas vezes fazem aborto em casa, de forma completamente insegura. Aí, quando elas vão para o hospital porque elas estão com medo de alguma complicação de saúde, elas muitas vezes são denunciadas pela própria equipe médica, e aí tem muitos casos de mulheres negras que são processadas por causa de aborto, quando elas foram buscar ajuda depois de um aborto inseguro. Ou seja, se a gente não olha essa questão a partir de um olhar racial, a gente perde essa realidade de muitas mulheres negras que são vítimas ali de abortos inseguros, né? E o segundo, e eu prometo parar de falar, porque eu gosto de falar também, mas o segundo, a sua perspectiva da questão de saúde, é olhar a questão de drogas, por exemplo. Quando a gente olha a questão de drogas e a gente vê a discussão falando também, é só uma liberdade de escolha, a gente só quer fazer com que as pessoas tenham a liberdade de escolha. Agora, se a gente leva em consideração o debate sobre descriminalização de drogas só a partir da liberdade de escolha, a gente desconsidera que as guerras às drogas foram muitas vezes guerras travadas em territórios negros contra pessoas negras.
Um exemplo para ajudar a resolver isso e pensar sobre isso é o caso que agora está sendo discutido em Nova York, uma lei de descriminalização, né, de regularização da legalização da maconha, mas que os tributos resultantes dessa legalização sejam revertidos em investimentos para áreas de comunidades latinas e negras em Nova York, justamente como uma forma de justiça restaurativa, uma forma de justiça histórica com relação à justiça histórica com relação a pessoas negras, né, e latinas no contexto dos Estados Unidos, por causa da guerra às drogas. Então, eu dei 2 exemplos ali, onde a gente percebe que olhar a questão de saúde a partir da questão racial é olhar, né, olhar essas questões que já estão sendo discutidas no dia a dia e nessas áreas, e olhar para elas a partir da perspectiva da questão racial, né? E aí encerro falando que é muito comum você ver em atendimentos hospitalares, você vê as pessoas negras não terem acesso a uma saúde integral, ou seja, muitas vezes elas chegam lá e falam, olha, eu estou com esse problema, e aí muitas vezes o médico ali, por várias razões, não só pessoais, mas também institucionais, de ter muita gente, tem que resolver, tem que estar só 10 minutos para cada pessoa, a realidade é só tentar resolver ali rapidamente, mas sem olhar a pessoa integralmente, né? E a saúde da pessoa de forma integral. Então, isso é um desafio, efetivamente, isso acomete especialmente pessoas negras, né? E sem falar em outros determinantes de saúde, como a questão de acesso à nutrição. Saiu hoje uma matéria falando que o número de consumo de alimentos saudáveis diminuiu durante a pandemia, que as pessoas começaram a consumir mais comidas industrializadas. Isso gera, efetivamente, um problema de saúde que acomete especialmente pessoas negras. Muitíssimo obrigado, professor Tiago. Bom, eu acho que eu me perdi aqui, mas eu acho que eu vi o professor Albélio como inscrito. Bom, professor Albélio, depois eu vejo se alguém mais se inscreve, por gentileza. Bem, boa noite. Deixa eu perguntar se ainda temos tempo, depois de 1h30 quase, tempo e fôlego para tanto, senão não quero ser descortês, podemos deixar para uma outra oportunidade a minha questão. Você ainda suporta mais um pequeno debate, professor? Sim, suporto. Então, primeira coisa, quando eu cheguei em 72, 73, no ensino superior, a luta contra a ditadura estava colocada da forma mais clara, mais aberta. E o movimento negro aqui em São Paulo tinha uma força significativa que se espalhava desde a Barra Funda até Pinheiros. E as condições políticas partidárias também intervieram muito nas discussões que tínhamos naquela época, mas estou de acordo com o professor quando afirma que progredimos muito. Quando eu olho o produto que conseguimos com a Constituição, com 88, olho para trás e digo, valeu a luta, valeu, porque tivemos, sim, alguns ganhos significativos. Agora, lá naquele momento paramos com a seguinte questão, e já faço aqui a devida referência ao grande mestre professor Florestan Fernandes, que quando escreveu lá sobre a Revolução Cubana, trazia um debate implícito de que o socialismo poderia não resolver o problema do racismo. E também, na obra dele, dos ensaios sobre a sociologia aplicada, ele se perguntava, inclusive, quando olhava no plano internacional, se teríamos comparações razoáveis em relação à nossa realidade brasileira, propriamente dita. Ora, essas questões acompanharam muito a minha geração, pois, de forma ou de outra, elas nos levavam, nos encaminhavam para repensar conceitualmente o racismo. Depois de longo curso nessa seara, parece que
há dois problemas que nós precisamos tratar, ao meu ver. Primeiro, demonstrar que há uma heterogeneidade no interior da reflexão sobre a questão racial, não só no Brasil, também no plano internacional, né? Eu falo isso muito preocupado com as fontes de referência que nós utilizamos, que nem sempre permite que se perceba que há dissensões internas no interior dessas leituras. Já vou chamar a atenção, por exemplo, dos trabalhos de Debord, por exemplo, né? que são claros nesse sentido. Mas também me parece que nós não somos suficientemente pedagógicos, porque não conseguimos, creio eu, avançar no seguinte aqui. O que é o racismo quando olhamos à luz da tradição iluminista que, de forma ou de outra, a gente carrega? É a prática da violência primitiva, é o fascismo, é o nazismo, são essas recorrências históricas, é a personalidade autoritária do Adorno, é a prática da violência mais primitiva contra o corpo negro. E tudo o demais decorre dessa essencialidade. As formas pelo qual essa violência se manifestam são preconceitos, discriminação, a prática, a microprática racista no cotidiano, e assim por diante. Apenas expressam essa condição da violência primária, única. Sendo assim, estamos numa tensão entre o mundo, que eu vou chamar natural, onde a questão da saúde é uma das expressões mais evidentes, vis-à-vis ao mundo social e político, onde o Estado e a força policial aparecem como detentores da primeiro tipo de violência ou de contra-violência, dependendo de como você pontua o problema, contra nós. Então, tem aí um debate interessante desse ponto de vista, porque alguns autores na sua área estão dizendo que o Estado se redimiu e, portanto, o direito já não é mais o direito que pratica ou que justifica, melhor, a violência do Estado, né? Então, tem uma questão aqui. Ora, então, eu vou fazer uma dissidência aqui, né, para ser pedagógico com os demais que estão nos vendo. Eu, por exemplo, penso que não podemos descolar a temática do racismo da questão da barbárie. Ela é a expressão viva da barbárie, pelo qual nós aparecemos, para usar uma coisa bem barroca, aparecemos como uma dialética, desculpe meu barroquismo a essa hora da noite, na figura entre o senhor e o escravo. Quem é que porta a liberdade moderna? Somos nós. Não precisamos aqui nos deter em muitas considerações nesse sentido, basta indicar que toda a carga que, por exemplo, Marshall pensa de como o direito civil depois se transforma em direito social, depois se transforma em direito político, que são indicadores da modernidade, como é que esse vazio formal em direito se coloca na nossa trajetória histórica, né? Então, eu fico um pouco descrente, um pouco incomodado, quando a discussão teórica não se torna pedagógica, no sentido de abarcar essa tradição pelo qual nós temos que confrontar. E como é que confrontamos? Olhamos um pouco as estratégias observadas no âmbito do mercado de trabalho, no qual ali é importantíssimo, por mais importante, a figura do agente de recursos humanos. Ele faz o filtro, ele é por demais importante. Ora, quando há, e isso é
quando há o problema da escolha, isso é contínuo, é presente, todos os estereótipos a serem superados, não significa apenas uma questão, digamos, de discriminação, significa como é que você vai acertar o soco no estômago daquele pelo qual você vai discriminar. Prática da violência, a barbárie. Então, eu volto aqui ao meu grande mestre Florestan. Claro, talvez não adianta derrubar o capitalismo apenas. É necessário ainda fazer um esforço crítico no sentido conceitual para que a gente consiga identificar essas práticas que Adorno coloca muito bem, que dá o conteúdo da personalidade autoritária naquilo que ela tem de bárbara. Então, às vezes eu me sinto empurrado para levar essas questões, até porque eu estou num curso de ciências humanas, onde ela, de forma ou de outra, elas fazem parte do nosso cotidiano. Desculpe, professor, foi uma intervenção que talvez poderia ser deixada de lado, inclusive. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, professor Albério, muitíssimo obrigado. Bom, a segunda pergunta foi pelo chat, eu acho. Acho que do professor José Fernando. Eu gostaria que o professor Tiago explorasse mais a contribuição da obra e da militância de Florestan Fernandes para o debate ético-racial. Eu acho que é isso. Bom, acho que com essas duas perguntas, então, acho que já... Por favor, professor. Não, Daniel, desculpa, não, eu tinha colocado esse, podia falar de novo, mas é rapidinho, que eu acho que junto com o debate da questão da saúde, professor, acho que tem que também trazer, além da questão, né, dos direitos reprodutivos, todo o debate dos movimentos feministas brancos, de mulheres brancas, que trazem uma perspectiva que não é a perspectiva do movimento feminista negro, né, inclusive... todo um debate que aconteceu recentemente, não faz muito tempo, da briga para ter as doulas na hora do parto, para não sei o que e tal. Isso é uma luta das mulheres brancas, né? As mulheres negras não estavam aí. E nem podiam estar, né? Nem tinham condições. Mas era só isso, obrigada. Obrigado, professora Onilda. Professor Tiago, por gentileza. Acho que a contribuição, eu discordo do professor Albério de que a contribuição dele poderia ficar sem a contribuição dele. Acho que a contribuição dele é fundamental para a gente poder discutir. Eu acho que um pano de fundo também é justamente eu diria até a pasteurização do debate público, no sentido de não ter ali a clareza conceitual, muitas vezes, quando a gente está falando de alguns termos como racismo estrutural, como a ideia de raça e a discussão econômica e como a questão racial está conectada com a questão econômica. Eu acho que há muito, né, em Florestan Fernandes, em entender a discussão em propor, né, uma discussão sobre a sociedade de classes e o local onde se insere o trabalhador negro nessa sociedade de classes tem muito a contribuir sobre o histórico de escravidão nessa não adaptação do trabalhador negro à sociedade de classes. Também complexifica um pouco o debate, porque permite que a gente saia de um debate somente de um debate preso na ideia de uma miscigenagem, ou preso numa ideia de uma democracia social através das raças, da mistura das raças, e complexifica adicionando a questão da história econômica e do papel e da posição de trabalhadores negros dentro da sociedade de classe. Obviamente, também tem limitações com relação a uma visão que
pressupõe que, pelo legado da escravidão, os trabalhadores negros seriam ali mal ajustados à sociedade de classe, então, portanto, tem alguns problemas ali. Um dos problemas, efetivamente, tem problemas e vantagens. Um dos problemas é, efetivamente, você ter uma visão única ou uma visão, talvez, simplificada sobre a própria funcionamento da sociedade competitiva, e que, portanto, a questão racial seria, de alguma forma, subsumida pela questão de classe, uma vez trabalhadores negros integrados na sociedade de classe. E a gente percebe que quando a gente vai ver o modelo e os diferentes filtros de segregação e de exclusão de trabalhadores negros, e isso ser muito bem adaptado no capitalismo contemporâneo, o capitalismo contemporâneo no contexto brasileiro vive muito bem com bilhões sendo gastos em violência policial, né, em violência em geral. Tem uma pesquisa do IPEA mostrando quanto se gasta em violência, vive sem muitos problemas morais o nosso capitalismo contemporâneo, com um conflito distributivo que privilegia muito mais o capital do que o trabalho, convive muito bem com a precarização do trabalho, na verdade incentiva a precarização do trabalho, e é basicamente de trabalhadores negros. Então, o capitalismo contemporâneo está muito adaptado à manutenção do racismo, e, na verdade, o racismo é um dos componentes essenciais da estratificação na sociedade de classe, não porque os trabalhadores negros não sejam adaptados à sociedade de classes pelo legado da escravidão, mas pelas próprias formas de reprodução dessa exploração atualmente. E eu acho que uma coisa que é interessante a gente, talvez, ter em mente para fins de ter um debate sério, conceitual, como o professor propõe, no âmbito da academia, a gente precisa, primeiro, colocar as dissidências na mesa, ou seja, as diferentes visões que nós temos sobre o papel de raça e como a raça se relaciona com a questão de classe no contexto brasileiro. Autores como Mangabeira Unger vai falar, foi perguntado uma vez em Harvard de onde está a raça na visão teórica dele, e ele disse não está em lugar nenhum. Ou seja, essa visão de ter algumas visões que falam, não, tudo questão de classe e ponto. Tem outras visões que vão falar, não, na verdade, a raça tem um papel central. Agora, a partir do momento que a gente considera que raça tem um papel central, de que forma ela tem esse papel central? Ela tem um papel central desse mau ajustamento do trabalhador negro na sociedade de classes. Ele tem um papel central de que a sociedade de classes reproduz o racismo e convive muito bem com a subordinação de trabalhadores negros. Acabou de sair um livro agora nos Estados Unidos que compara o sistema de castas. O nome do livro é Casta, acho que é o Estado do Nosso Mal-Estar, e que vai falar justamente sobre, comparando a questão racial nos Estados Unidos com a questão de casta, e mostrando, na verdade, que a gente tem essa visão da nossa sociedade de serem abertas e competitivas, mas elas perpetuam ali a reprodução de castas, e que elas, obviamente, a raça tem um papel muito importante é parte desse pilar, mas o pilar é mais profundo, que é justamente o pilar de castas. Então, acho que eu tenho um texto muito legal eu não vou conseguir responder, porque a sua pergunta é muito difícil, mas tem um texto muito interessante da Bell Hooks, que se chama Censura da Esquerda e da Direita, onde ela vai fazer o seguinte, ela vai justamente advogar para que a gente consiga colocar as nossas dissidências na mesa, e de forma muito mais clara. E eu acho que o termo, por exemplo, racismo estrutural, embora seja fundamental para a gente entender quão sólido é o racismo na estrutura da sociedade brasileira, muitas vezes o termo racismo estrutural, a expressão racismo estrutural, é usada para significar qualquer coisa.
E eu acho que isso é ruim para um debate acadêmico e um debate público. Isso é ruim, justamente porque ele dilui muitas divergências que poderiam ser colocadas à mesa concretamente. Eu sempre brinco falando que pessoas negras também são indivíduos e movimentos também divergem entre si, né? Então, eles têm divergências e há pessoas negras mais à direita, mais à esquerda, etc. Então, hoje há, por exemplo, uma parte da população, uma parte do movimento negro, uma parte de pessoas negras que tem uma influência no debate público, que entende que alguns ajustes pequenos no capitalismo vão fazer com que o capitalismo seja um capitalismo mais consciente. Ou seja, um ajuste ali de você ter mais políticas afirmativas, um ajuste de você ter uma sintonia fina no capitalismo vai resolver o problema racial. Outras pessoas, eu inclusive, não considero que isso seja possível na atual estrutura do capitalismo, que se alimenta, inclusive, do racismo na sociedade de castas. Então, portanto, a gente precisa pensar efetivamente como que a gente muda a estrutura da sociedade de hoje para que, de fato, a gente consiga ter uma mudança. Eu não quero ter eu não estou feliz com uma sociedade que tem 10 trainees negros na Magazine Luiza. Eu não acho que isso vai resolver todos os problemas da sociedade. Eu acho que o programa do Magazine Luiza é super importante, tem que acontecer, é necessário, justamente para oxigenar e ter mais pessoas negras ali, então é super necessário. Por outro lado, não é uma mudança na sociedade como um todo, e muitas vezes esse tipo de mudança ela é utilizada muitas vezes retoricamente como uma sensação de satisfação. Olha, acabamos aqui, é isso, e o resto continua igual. Enquanto que mais 60% dos trabalhadores informais, desempregados, etc., são pessoas negras. Então a gente precisa pensar como que o capital hoje, como trabalhador negro hoje, ele ou ela não é um ser assim mal ajustado numa sociedade de classes pelo legado da escravidão, mas na verdade ele está dentro de um sistema que convive muito bem e retroalimenta a estrutura racial. E aí eu acho que se a gente colocasse as nossas divergências, inclusive dentro dos movimentos, de forma muito mais aberta, como a Bell Hooks propõe, talvez a gente conseguiria avançar na sociedade e nas mudanças necessárias à sociedade de forma muito mais abrangente. Então, eu acho que, sim, é importantíssimo a gente falar da relação entre raça e classe, da estrutura da história econômica, do papel dos trabalhadores negros na estrutura de classes atuais, e acho que tem muita gente aí pensando sobre isso, mas eu acho que não é somente pela via do termo racismo estrutural utilizado de forma não precisa. Eu acho que muitas pessoas hoje utilizam de forma precisa, como o professor Silvio Almeida, mas muitas vezes o debate público, inclusive o debate acadêmico, esse termo ele é usado para significar qualquer coisa. E eu acho que é importante a gente mostrar que há divergências mesmo no próprio entendimento de como raça se relaciona com classe, se relaciona com a sociedade que a gente vive. Enfim, eu não respondi sua pergunta, mas é isso que eu acho. Bom, professor Tiago. Excelente, professor. Muito obrigado, viu? Obrigado. Desculpe, Daniel, desculpe. Imagina que isso, por favor, você não quer. Muitíssimo obrigado, professor Tiago. Bom, agora, infelizmente, nós vamos ter que encerrar. Nós já estouramos aí o tempo. O professor Tiago tem um compromisso depois. Então, olha, lhe agradecer muitíssimo, dizer que foi a primeira de muitas oportunidades, realmente tivemos um ibope altíssimo aqui. Eu acho que eu nunca vi tanta gente em um Google Meet na faculdade, ou pelo menos não me recordo. Então, realmente, olha, muitíssimo obrigado, foi um privilégio, uma honra de escutar, realmente, muitíssimo obrigado. Antes de encerrar, talvez o professor, nosso reitor, o professor Pascoal, o professor Murilo, gostariam de falar alguma coisa? O professor Pascoal, acho que está tendo dificuldade de conexão. Eu acho que a conexão dele caiu, eu estava procurando o nome dele aqui. Tá ótimo. Então, Murilo, por favor, as honras. Bom, sem dúvida, o Luciano acabou de postar o nosso recorde, né? Foram 222 participantes nesta sala, e eu queria aproveitar esse momento para agradecer ao apoio da equipe técnica também, do Luciano, organizando a reunião, da Daniela, divulgando, a cada um dos colegas docentes, estudantes que participaram deste encontro, e muito especialmente ao professor Tiago. Certamente aprendemos muito nesta noite, refletindo sobre um tema que é central
para a história, para a construção do Estado brasileiro, das lutas que nós temos que travar nesse momento que atravessamos, e também para a própria transformação da universidade, que também é uma instituição que tem que lutar contra diferentes expressões do racismo, para que possa, de fato, fazer valer aquele valor que aparece sempre nos estatutos, nas declarações, que é o valor da democracia, como foi bem apontado na sua conferência. Apareceu aqui no chat, professor Tiago, vários pedidos das referências bibliográficas citadas. Se puder nos disponibilizar, agradecemos muito também, porque isso vai enriquecer o aprofundamento das reflexões feitas nessa noite. Então, muito obrigado por estar aqui na nossa faculdade, e volte sempre, foi muito bom tê-lo conosco essa noite. Professor Tiago, as considerações finais, por gentileza. Não, só tenho a agradecer, um debate muito legal, adorei as perguntas e a interação, estou muito feliz pela alta participação, fico muito honrado, e especialmente por uma instituição tão importante como a Unesp, então agradeço bastante pela participação, pela audiência, e vamos seguir aí juntos para um mundo um pouco mais justo. Então, muitíssimo obrigado, professor Tiago, realmente brilhante, nossa, realmente brilhante, nada melhor do que essa palestra para inaugurar aí com chave de ouro o nosso ano para os veteranos. Muitíssimo obrigado. Obrigado, gente, boa noite. Um grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade. Boa noite. Boa noite. E um agradecimento especial ao Luciano e equipe técnica aí, que realmente foram impecáveis. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente.